Unique Group, conectando resultados. Apresenta Bom Vivan Ano 17. Oferecimento Unilux, transformando espaços em ambientes. Harmonize Home Decor, Avenida Mauro Ramos, 1970, Beira-Mar Office, Florianópolis. Casas da Água, há mais de 50 anos, a sua loja. Loja Kersten, Florianópolis, Avenida Beira-Mar Norte, número 2518 e São José, Avenida Presidente Kennedy, 333. Kia Power Imports, o poder de surpreender. Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um Bom Vivan, diretamente do Estúdio 2 da TVBV para todo o estado de Santa Catarina em alta definição. E no programa de hoje temos o prazer de conversar com um homem que comanda a segurança do nosso estado. Ele está na polícia desde o ano de 1987. E eu tenho certeza que nunca imaginou passar por uma guerra, ainda mais no seu comando. O nosso entrevistado de hoje é o Coronel Carlos Alberto de Araújo Gomes Júnior, mais conhecido como Araújo Gomes. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer imenso estar aqui. É uma honra gigantesca. Eu agradeço já de antemão pelo convite. Coronel, primeira vez que eu entrevisto alguém no estúdio de máscara. Esse é o procedimento padrão que a polícia tem adotado? É sim, na verdade nós estabelecemos um padrão em que toda entrevista presencial tem que ser utilizando a máscara. Toda entrevista ao ar livre utiliza a máscara, fica liberado do uso da máscara apenas os contatos que são à distância, por Skype ou por outra plataforma de conversa. Eu percebo que essa máscara do senhor ela já está personalizada. Essa já é uma produção da Polícia Militar de Santa Catarina? Na verdade é um protótipo e a gente deve estar recebendo máscaras semelhantes nos próximos dias para todos os policiais. É claro que o assunto da vida de todo mundo é o coronavírus. Mas antes de a gente falar nessa guerra que nós estamos hoje trabalhando, atuando, vivendo, queria falar um pouquinho da história de vida do senhor. Hoje, para chegar no comando da Polícia de Santa Catarina, o senhor passou por muita coisa. O senhor entrou na polícia em 1987. O senhor nasceu em Canoinhas, mas se considera um manezinho da ilha. Foi por um descuido da natureza que nasceu tão longe da nossa ilha. Então, a família do meu pai é aqui de Florianópolis, né? E meu pai era militar também e acabou servindo na cidade de Canoinhas. Eu acabei nascendo lá, embora não tenha nenhum laço com a cidade, nenhum parente. Na verdade, eu me considero manezinho porque aqui, no bairro da Trindade, foi onde eu me criei, onde fiz os principais amigos, onde eu vivi a minha juventude. E uma questão interessante, na verdade, eu entrei em 85 e me formei na academia em 87. Esse ano eu fiz 35 anos de serviço. Entrou na academia, já se considera um policial? Já se considera um policial. Eu imagino que o senhor já considera um policial desde berço, né? Pelo pai ser militar. As regras são muito diferentes. Né? O entendimento que a sociedade tem na carreira militar é completamente diferente de um civil, né? Na verdade, a vida militar tem peculiaridades, tem características que são muito próprias e que trazem consigo um monte de tradições, um monte de místicas que fazem no conjunto com que a gente seja peculiar em relação à sociedade, desde a forma da gente se organizar até a forma da gente se comunicar, se cumprimentar, o jargão e os códigos que nós utilizamos no dia a dia e até mesmo as histórias que a gente compartilha, porque é uma atividade muito intensa nas experiências. É impressão minha, ou além disso tudo que o senhor falou, existe uma coisa chamada valores. Os valores da academia, os valores da família militar, elas têm, de certa forma, uma diferença da família civil. Parece que as coisas, a história do comando, das regras, isso afeta também os valores e o entendimento de toda a sociedade. De um modo geral, as organizações militares, elas acabam se estruturando em cima de valores comuns, que são históricos, que representam uma base ética, moral, que guia as normas, guia os procedimentos e guia as ações dos policiais. Hierarquia e disciplina, que são os dois principais pilares da organização, se sustentam sobre um conjunto de valores mais sólidos. O amor à pátria, a dedicação ao serviço, a disposição para arriscar a própria vida
para o cumprimento dessa missão. E é interessante, Léo, que mais recentemente nós tivemos um grande estudo, uma grande discussão interna que sintetizou os nossos valores em uma única palavra. Então nós dizemos que nós, da Polícia Militar, existimos para proteger. Proteger é a palavra que resume a nossa natureza e a nossa razão de ser. Proteger as pessoas, o lugar onde elas vivem, a saúde delas, como está acontecendo agora, as coisas que elas possuem, os valores em que elas acreditam, a cultura que elas constroem e principalmente os direitos que elas possuem. Falando de família, o senhor é casado, como é que é a sua instituição? Eu imagino que seja uma coisa muito difícil de lidar, porque assim, o seu pai era militar, então o seu entendimento sempre foi muito mais tranquilo. Mas, às vezes, dentro de uma hierarquia militar, entra um civil ou um pensamento de um civil, e aí eu posso falar também de um pouco mais de liberalismo, que talvez conflite com essa área, às vezes a relação pode ficar um pouco mais tumultuada, né? A minha história é uma história, quando se fala do meu casamento, muito bacana e peculiar e bonita. Eu conheci a minha namorada, hoje esposa, quando nós éramos muito jovens. Ela tinha 14 anos e eu tinha 17. Então, praticamente, nós nos tornamos adolescentes juntos, nos tornamos jovens adultos, pais de família. E hoje, com 2 filhos maravilhosos, temos uma família linda, ao longo de praticamente 30 anos, mais de 35 anos de relacionamento. E o que é interessante é que ela é de uma família aqui da cidade bem conhecida no meio jornalístico. Ela é filha do falecido Lázaro Bartolomeu, que foi uma referência do jornalismo da cidade, mas que era suboficial da Marinha. E tinha na sua casa uma relação com os filhos muito dura, muito militar, talvez mais até do que a que eu tenho hoje com os meus filhos. Bom, o senhor entrou então em 1985, se formou em 1987. Eram períodos completamente diferentes desse que a gente vive em 2020. A sociedade era diferente, os bandidos eram diferentes? As mudanças foram muito grandes, né? Eu me formei em 87, véspera da promulgação da nova Constituição. Então eu tive a oportunidade como policial de assistir e vivenciar toda a redemocratização, todo o ciclo de construção do país pós-regime militar, a urbanização dos anos 70 e 80 se desdobrarem em uma violência urbana mais típica, mais forte, mais pesada, o crescimento do tráfico de drogas. Eu lembro, Léo, que a primeira vez que nós apreendemos cocaína em Joinville, onde eu comecei a carreira, uma pequena porção, praticamente todas as guarnições da cidade foram para ver, porque nós conhecíamos a cocaína só de ouvir falar, e chamou a atenção. Hoje em dia as apreensões são medidas em quilos, às vezes em toneladas. Isso aconteceu depois dentro da droga com o crack, né? Exatamente. Então o crescimento da maconha, o crescimento da cocaína, depois o crack mudando o comportamento, principalmente nas camadas mais pobres, onde ele impacta de maneira mais cruel e perversa. E ao longo desse tempo, a criminalidade crescendo como um desdobramento, entre outras coisas, dessa escalada do uso de drogas e do comércio ilegal decorrente disso. A verdade é que ao longo desses anos eu pude presenciar um país em transformação, pude presenciar um estado em permanente transformação e uma cidade, Floripa, se transformando dia a dia em uma cidade cada vez mais distante daquela da minha adolescência, por exemplo. Essa transformação que o senhor falou da cidade, do nosso estado, acontece também no mundo. Já que o senhor tocou no assunto drogas, existem inúmeros lugares que tratam a droga de maneira diferente. A maconha, ela é liberada, ela é cultivada, ela é comercializada em países de maneiras diferentes. Nós ainda temos a mesma regra de sempre. Como é que é o olhar do senhor sobre esse assunto? É preciso colocar isso em pauta, fazer um estudo melhor ou, do jeito que está, é a solução? Na verdade, quando se fala da questão de drogas, o que a gente percebe
é que não há mais um consenso mundial sobre esse assunto, mas também não há experiências que estejam maduras o suficiente para serem avaliadas e validadas para que deem sustentação a uma mudança brusca de regras num país com o tamanho e as características brasileiras. A decisão sobre se drogas devem ou não ser permitidas, em primeiro lugar, devem partir da perspectiva de que essa é uma discussão médica. É por questões médicas que elas são proibidas. Fora isso, há uma questão muito clara e complexa ligada à economia que esse mercado ilegal movimenta e de que maneira se comportará esse dinheiro ilegal com a perda de um mercado específico. Ele migrará para o mercado formal de investimentos ou ele potencializará outras atividades tão ou mais perigosas e danosas do ponto de vista criminal. A Polícia Militar, na verdade, ela cumpre as regras que estão postas. Ela investe fortemente na prevenção. Nós temos o mais consistente, eu acredito que o mais antigo programa de prevenção ao uso de drogas na infância, que é o PROERD, um programa maravilhoso. Você tem uma ideia, Léo, ele existe já há 20 anos e hoje nós temos mais de 1 milhão de pessoas que passaram pelo PROERD, o que significa que em cada 7 catarinenses passou pelo nosso programa PROERD. É uma escola do bem, né? Exatamente. Hoje estamos recebendo o prazer de conversar com o comandante, coronel. O senhor prefere ser chamado de comandante ou de coronel? Comandante, eu acho legal, comandante. Carlos Alberto de Araújo Gomes. Pouca gente chama de Carlos Alberto. Isso é só quando a esposa está um pouco braba, não? Com certeza. O nosso Bom Vivan, que tem um oferecimento da Unique Group, da Harmonize e também da Unilux, que traz as persianas mais incríveis para todo o estado e para todo o Brasil. Unique Group, uma holding que traz a expertise de vários segmentos, facilitando a busca de soluções estratégicas para cada um dos seus clientes. Através da ativação de negócios, aplicação de alta tecnologia e gerando conexões que potencializam resultados. Unique Group. Conectando resultados. Você está assistindo Bom Vivan na TVBV. Oferecimento: Imperatriz Gourmet, Costelaria Ponta da Agulha, Werner Coifer, Force, Clothes e Arts, J. Zilhoto, Espaços Corporativos, Jurerê Internacional. Claro, você merece um novo. Recarregar o seu prezão sem sair de casa é muito fácil. Para colocar créditos, tecle *555 Jogo da Velha no seu celular. Ou acesse o site clarorecarga.com.br. Também dá para fazer baixando o app Claro Recarga. Ou ainda recarregue através do seu banco. Para mais informações sobre onde recarregar, entre no site. Não fique sem créditos. Recarregue para ficar sempre conectado. Claro! Muito bem, estamos de volta hoje no nosso Bom Vivan, conversando com o Coronel Araújo Gomes, ele que está à frente de uma legítima guerra onde o Brasil, o mundo, está tratando de um inimigo invisível. Mas esse papo a gente já vai levar. O senhor morou em Joinville, eu tenho informação aqui que o senhor criou um pelotão de paramédicos de Joinville e o senhor fez um curso de agentes de socorros urgentes. Isso tudo hoje, eu acho que o senhor está... Claro que o senhor viveu durante toda a sua carreira militar, mas quando chega num certo patamar, começa a distanciar das ruas, começa a entrar num outro patamar de profissão. Hoje, eu acho que o senhor está voltando às suas origens daquela época
de ver a saúde em primeiro lugar, né? É interessante a tua reflexão. Na verdade, a estrutura da nossa carreira, ela tem regras de ascensão muito rígidas. Isso faz com que só se chegue aos postos mais altos acumulando experiências ao longo da vida. Então, a experiência de lidar com vidas no atendimento pré-hospitalar, eu trabalhei com isso durante praticamente 8 anos, comandando uma unidade que fazia socorro de rua em Joinville, e depois mais 6 anos no Corpo de Bombeiros, trabalhando com resgate de acidentes, nos dá realmente essa visão da saúde, da vida em primeiro lugar, essa questão de como lidar com o sofrimento humano, com a tensão das grandes crises onde as decisões são tomadas em pouco tempo. E não tenhas dúvida, Léo, que cada experiência dessa compõe um conjunto, um arsenal de competências, de habilidades, de experiências que voltam no momento de crise e que acabam ajudando na tomada de decisão. Inclusive, no ano de 2006, o senhor fez um curso um curso internacional de líderes e desastres, junto com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que hoje é um tema super atual. Como é que foi essa experiência? Uma experiência bacana. Durante praticamente 4 ou 5 anos, eu tive uma atuação bastante dedicada à questão dos desastres, pesquisando para a Universidade Federal, participando de cursos no mundo inteiro, inclusive participando da construção da Estratégia Internacional de Desastres da ONU, no Japão, em Ryogo, no ano de 2005. Essa experiência de líder em desastre acabou sendo interessante e proveitosa para a minha experiência policial, no sentido de que foi ali que eu desenvolvi essa visão dos fenômenos enquanto risco, enquanto essa proporção entre a probabilidade e a severidade de um fato indesejado de consequências indesejáveis. Foi ali que se percebe, que eu percebi, e isso trouxe para a experiência de gestão, que todas as experiências ruins, seja criminalidade, desastre natural, epidemias, podem ser trazidos para a prancheta, podem ser trazidos para a planilha, podem ser mapeados, seus fatores de risco podem ser identificados e os seus efeitos podem ser mitigados. Que ano o senhor teve a experiência de conhecer o Japão? 2005. É um país, eu tive a oportunidade de conhecer o Japão somente pelo aeroporto e eu já fiquei encantado. O comportamento, o ser humano é muito diferente do Ocidente. O que mais chamou a atenção que até hoje carrega nessa memória boa? Bom, em primeiro lugar, eu sou um apaixonado pela cultura japonesa, né? Então, apreciador de comer sushi? Isso, artes marciais, a história do Japão. Mas na cultura japonesa, o que me marcou muito é como o cidadão médio japonês, ele tem uma percepção clara do papel dele para o bem-estar coletivo. Então, ele faz as coisas certas, ele faz as coisas como precisam ser feitas, ele busca a perfeição, pensando não em si nem no dinheiro, mas pensando principalmente no bem-estar coletivo. E por isso ele não joga lixo no chão, e por isso ele não faz barulho onde não pode fazer. Por isso, há muito tempo, ele usa máscara quando ele está doente. Por isso, por respeito aos outros, ele usa máscara quando ele está doente. Por isso, ele se alimenta de maneira discreta e frugal, mesmo no espaço público, e não deixa nenhum traço de que ele passou por ali. Ali eu percebi que o que faz diferença num país não é o tamanho, o Japão é pequeno, não são as riquezas naturais, o Japão não é rico em recursos naturais, não é a localização estratégica, ele está lá no extremo, longe do eurocentro do mundo, é a qualidade, é a formação das pessoas que habitam naquele país. E desde então, boa parte do meu trabalho foi no sentido de transformar um pouquinho do Brasil que me cabia cuidar num lugar melhor, pensando nisso, fazer o cidadão cada vez melhor. Quando o senhor fala de lutas marciais, o senhor ainda pratica? O senhor treina? Como é que é a sua vida ativa? Na verdade, meu hobby atual é a corrida, né? É a corrida, descobri há uns 2 anos atrás, e fui evoluindo dos 1.000 metros para 2.000, até chegar nas meia maratonas. Inclusive, nessa fase de quarentena,
o nível de tensão lá em cima, porque quem corre sabe a falta que faz o exercício físico para extravasar o estresse, para gerar bem-estar. Não vejo a hora de ver isso liberado, de poder com tranquilidade, né, com segurança, poder fazer a minha prática esportiva. Falando um pouquinho sobre a carreira militar, é natural que dentro da carreira exista aquele efetivo que está nas ruas, combatendo, dialogando com a sociedade, e aquele que está dentro do escritório. O senhor, no alto comando, hoje o senhor está muito mais dentro do escritório do que propriamente nas ruas. Mas o senhor já viveu isso. Qual é a parte que mais lhe faz os olhos brilharem? Aquele combate aos valores da sociedade nas ruas ou dentro do escritório, que exige também uma coisa muito importante dentro de qualquer profissão e no comando da polícia mais ainda, que chama-se estratégia? Uma pergunta bacana, ela é desafiadora. Na verdade, a grande sacada, a grande diferença do modelo de liderança militar é que o líder militar ele é exigido nas duas áreas. É necessário que ele, ao mesmo tempo, seja capaz de enxergar adiante, de prover meios, de encontrar saídas estrategicamente criativas, de apontar caminhos, tudo que envolve uma atividade de alta gerência em uma empresa de médio ou de grande porte, sem perder o vínculo, sem perder a ligação com a rua, que é onde as coisas acontecem. Porque o fenômeno de chefia e liderança nas organizações militares está muito ligado ao modelo do exemplo inspirador. A tropa espera do seu comandante que, além de tudo que é sua atribuição principal, a gestão, a administração, ele seja capaz de fazer tudo aquilo que ele determina. Com isso, há um desafio enorme de estar, ao mesmo tempo, dentro do escritório, no círculo de relações que nós temos que ter como gestores e encontrar tempo para ir lá na ponta, ver como as coisas acontecem, como elas estão. Pra você ter uma ideia, a minha rotina, normalmente, trabalha durante o dia, até um certo horário do início da noite, mais nessa função de gestão, mas 2 ou 3 vezes por semana eu faço questão de ir para a rua, faço questão de acompanhar patrulhas, de ver o policiamento, de acompanhar operações, ou às vezes de madrugada, às vezes à noite, porque eu entendo que é importante que a corporação perceba que aquela atividade é importante e valorizada pelo seu comandante, que ele é enxergado mesmo quando ele está fazendo o trabalho lá na ponta. E que, pelo contrário, talvez aquele seja o trabalho mais importante, porque tu, Léo, não vais falar com o comandante da polícia todo dia. Na verdade, da corporação, tu falas com o soldado da ponta, com o cabo da radiopatrulha, com o instrutor de proédio dos teus filhos, com o sargento que está comandando a blitz, que é o cara que é a nossa face para a população. E se eu, como gestor, não sair um pouco da minha sala e não estiver lá de vez em quando, na verdade eu perco essa conexão mágica e as coisas não acontecem como deveriam acontecer. O posto de comandante tem alguns benefícios e tem alguns desafios. Eu outro dia vi nas ruas um outdoor de reivindicação salarial. É claro que o momento não é de tocar nesse assunto, não é, mas é algo corriqueiro historicamente em todo o país, a valorização da saúde, da segurança. O senhor, por ser o comandante ao lado da tropa e também ser o homem de confiança do governador, sempre deve ficar numa linha cruzada e com um ouvido de um lado e de outro. Como é que está essa questão? Ela é caminhada de que maneira hoje pelo senhor, pelo governador e pela tropa? Bom, em primeiro lugar, os comandos de polícia militar, e é o meu caso, têm uma percepção muito clara de que o nosso policial ele é merecedor do reconhecimento da sociedade e que esse reconhecimento em nível governamental se faz na forma de direitos, de garantias e de remuneração. O que o policial militar faz, não que os outros não façam, mas o que ele faz, normalmente ultrapassa a barreira do dever, normalmente ele se submete voluntariamente a condições adversas de trabalho
E isso é digno de ser reconhecido. É claro que, como gestor, você trabalha com duas perspectivas do mesmo problema. De um lado, aquilo que é merecido, que é desejado e pelo qual o comando briga dia e noite para que o seu policial receba. E do outro, a perspectiva do que é possível, do que é justo, dentro do contexto de um país que tem limitações financeiras, de estados que têm problemas financeiros e que, obviamente, não tem apenas a segurança como o único serviço que é prestado à sociedade, embora, no meu entendimento, seja, se não o mais importante, um dos mais importantes. Hoje no nosso programa temos o prazer de conversar com o comandante, coronel Araújo Gomes, uma personalidade que está muito presente, inclusive para os jovens, dentro das redes sociais. Daqui a pouco a gente vai tocar sobre esse tema. O nosso Bom Vivan tem oferecimento da Unique Group, como eu já falei, da Claro, além da Claro, do Werner Coafer, que ainda está fechado, estamos todos nós sofrendo com isso, e da Costelaria Ponta da Agulha, que está com delivery, que está nos aplicativos de entrega. A costelaria abre final de semana para você buscar e também para entregar na sua casa. É a melhor costela de Santa Catarina, além do Imperatriz Gourmet, que inclusive agora já está aberto no Floripa Airport. Eu tenho saído lá de Jurerê e ido ao aeroporto. Fui buscar semana passada um grande amigo meu e aproveitei para fazer compras lá. Que supermercado gostoso, vale a pena você conhecer. Imperatriz Gourmet, na tradicional Avenida Otton Gama Dessa. Um supermercado completo. Seja para tomar um café com amigos, levar a vida de um jeito mais leve, um jantar especial ou churrasco de família, ou descobrir novos aromas e sabores. Imperatriz Gourmet da Otton Gama Dessa. Fácil acesso e amplo estacionamento. Um supermercado que vai deixar seu dia mais gostoso. Quase encerrando o nosso Bom Vivan de hoje. Antes, eu quero falar para você daqui a Power Imports e também da Casas da Água. A Casas da Água está operando, está fazendo um atendimento especial. As obras não pararam, já faz um bom tempo que já voltaram as obras civis e vale a pena você passar na Casas da Água, porque são 50 anos de tradição de uma família que eu carrego aqui no meu coração. Atenção, clientes Casas da Água. Conforme portaria do Governo do Estado, cumprindo com responsabilidade todas as determinações e normas de segurança e saúde, estamos de portas abertas para melhor atendê-los. Caso preferir permanecer em sua casa, tire suas dúvidas e faça seus pedidos através do nosso WhatsApp 48 99991 3272. Cuide-se, a vida é o que temos de mais precioso. Uma mensagem Casas da Água. 2 lançamentos, 2 super máquinas esperam por você na Kia Power Imports. Kia Rio, o hatch que está surpreendendo o mercado, com sistema multimídia de 7 polegadas, volante multifuncional e design irreverente. Tudo isso e muito mais a partir de R$ 69.990. Novo Cerato 2.0, comando de voz via Bluetooth, piloto automático, ar-condicionado Dual Zone a partir de R$ 94.990. Aproveite esta super oferta de lançamento na Kia Power Imports. Coronel Araújo Gomes, o senhor foi colocado, o título de comandante é escolhido pelo governador. O governador tem um histórico militar, é bombeiro. Como é que é a relação do senhor? O senhor conhecia ele, já trocava ideias no quartel? Como é que é essa relação do comandante com o governador do estado? Interessante. Eu, na verdade, servi no bombeiro quando o governador Moisés era oficial do bombeiro. E tivemos a oportunidade de conviver em alguns cursos, algumas ocasiões em que eu estive no quartel dele em Tubarão, ministrando treinamentos para a tropa dele, quando eu era tenente e ele era tenente também. Quando eu retornei do bombeiro para a Polícia Militar, que na época era uma mesma corporação, eu acabei perdendo o contato. E a minha vida se vocacionou cada vez mais para a atividade operacional na região da Grande Florianópolis, ele acabou ficando mais no sul. Nos reencontramos, já ele eleito, no final do ano retrasado agora, quando ele convidou para que eu permanecesse. Eu já estava no comando da corporação, para que eu permanecesse, dando continuidade ao trabalho que eu já vinha fazendo há 8 meses, que acabou, junto com a minha equipe, fazendo com que acontecesse
queda significativa da criminalidade e que ele desejava ver continuar, que era algo que a população catarinense reclamava, desejava, e ele queria continuar nessa linha. Na verdade, o governador Moisés, ele sempre teve esse perfil tranquilo, né? Ele sempre foi um oficial discreto, tranquilo. Ele sempre foi mais ligado à atividade aquática, mergulhar, fez apneia, o salvamento aquático, enquanto eu era mais do time dos rústicos, né? Eu era do resgate veicular. No bombeiro, a minha especialização era o resgate em acidentes automobilísticos, onde as vítimas ficam presas em ferragem. Então ele era mais água, eu era mais graxa, confusão e assim por diante. Gostei desse termo rústico. Me diz uma coisa, eu percebo o senhor, sigo o senhor no Twitter, eu vejo que o senhor se expõe muito nas redes sociais. É o senhor que comanda o telefone, as fotos? É o senhor que coloca o texto, que tem a alma, ou é feito por uma equipe? Não, sou eu. Sou eu e é feito intuitivamente. Na verdade, você vai perceber que a Polícia Militar é muito ativa nas redes sociais e ela tem perfis oficiais muito bem elaborados, a minha equipe de comunicação é muito boa, mas os meus perfis nas 3 mídias, no Instagram, no Facebook e no Twitter, são conduzidos por mim desde o tempo do 4º Batalhão. Quem me segue deve perceber, inclusive, que não há regularidade. Às vezes eu pego 2, 3 dias muito ocupados e não posto nada, justamente porque sou eu que faço e faço questão. Esse período do Covid-19, do coronavírus, é um momento único para todas as profissões. A gente estava debatendo antes da gravação, a própria comunicação. Quando o senhor entrou ao vivo no nosso programa, no dia que nós fizemos ao vivo, o senhor falou que teve alguém foi preso em Canasvieiras por estar frequentando a praia. É um momento completamente diferente e novo, inusitado e impensável. Como é que o senhor está agindo nesse momento? O senhor coloca a cabeça no travesseiro, meu Deus do céu, eu estou contra um inimigo que eu não conheço, que eu não consigo enxergar, invisível. Como é que está sendo a relação do senhor nesse momento? Na verdade, eu lido com crises há muitos anos, né? E de cada uma delas eu trago lições que vão se acumulando e vão sendo utilizadas. Pode parecer estranho, mas eu acho essa ocasião agora do Covid com algumas semelhanças com uma crise que eu vivi de perto, que foi a do furacão Catarina. A exemplo daquela época, é uma ameaça que nós não conhecemos. E por isso mesmo é difícil de comunicar. Na época do furacão, as pessoas ouviam furacão e enxergavam tornados, como no filme Twister, e não conseguiam apreender, entender a extensão do perigo. A mesma coisa está acontecendo aqui. Na época do furacão, o conhecimento científico entrou em choque. Se vocês lembram, a meteorologia local dizia que era um furacão e a nacional dizia para nós não levarmos isso em consideração porque não havia furacões no sul do Atlântico. E a gente teve que decidir em cima de cenários de grande grau de incerteza sobre o que precisava ser feito. A mesma coisa agora. Nós temos correntes defendendo isolamento horizontal, isolamento vertical, quarentena, imunização de rebanho. Então, a decisão sobre o que precisa ser feito é muito difícil. E nós nunca vamos ter a certeza de qual seria a estratégia perfeita, né? Qual é o papel da polícia nesse momento? Desde o primeiro momento eu tenho dito que essa é uma luta da polícia ao lado do cidadão por uma causa em comum. E é uma luta onde paciência, compreensão, bom senso, infinitos, serão as maiores armas da polícia. Nós sabemos que estamos lidando com pessoas assustadas, impacientes na medida que o tempo avança e os riscos se tornam mais concretos, seja o risco da doença, seja os decorrentes do impacto econômico das medidas de controle. E nós temos que nos postar nesse cenário ao mesmo tempo
como centro de equilíbrio e bom senso, no qual as pessoas podem confiar, mas também como braço de força do Estado para fazer cumprir regras para que as pessoas fiquem protegidas. É em cima disso que eu tenho estruturado o trabalho da polícia e é com a certeza que nós estamos fazendo isso o melhor que é possível fazer que eu durmo tranquilo. É claro que, como em qualquer crise, para problemas complexos não há soluções simples. As soluções são complexas. E para perguntas difíceis não há respostas certas. Há respostas menos erradas ou mais prováveis ou mais aceitáveis. A verdade é que nós da polícia que estamos na rua temos, em modo geral, uma profunda percepção de que quando isso acabar, e vai acabar, nada será como antes. Muitas coisas vão estar diferentes. A maneira como nós enxergamos a cidade, a maneira como nós nos enxergamos uns aos outros, as relações de trabalho, a relação com o poder estatal e o governo organizado vão passar por profundas críticas, reflexões e mudanças. E nós entendemos que, neste momento, isso é positivo e que nós temos um papel extremamente importante para ajudar a comunidade, a sociedade a atravessar esse momento com tranquilidade. Gente, estamos praticamente encerrando o nosso Bom Vivan de hoje, conversando com o Coronel Araújo Gomes. Coronel, vamos fazer um bate-papo rapidinho, mas tem que ser rápido, pai bola. Então vamos lá. Coloca o senhor, manda bala. Uma cidade. Floripa. Se não fosse policial, seria? Professor. Bandido bom é bandido? Preso. Essa eu já sabia que você ia falar isso. Pena de morte é uma opção? Não. Jair Bolsonaro. Nosso presidente. Como é a sua relação com Jean Loureiro? Com Jean Loureiro é um amigo de longa data. Quando encontro o governador Moisés, sempre falo... Bom dia. Ficar em casa ou sair para trabalhar? Sair para trabalhar é um grande prazer. Quem manda na casa, o senhor ou a família? A família, sem sombra de dúvida. Coronel Araújo Gomes, obrigado pelo seu tempo, pela sua sabedoria, pela sua mensagem. Foi um programa muito especial e foi um prazer conversar com o senhor. Ter uma grande honra tê-lo aqui nesse momento, num momento difícil, de dor, de intranquilidade, mas de saber que a Polícia Militar estará ao lado do cidadão. Isso é a melhor coisa que a gente pode saber. Conta com a gente, presente e protegendo, como diz o nosso lema. Prazer. Forte abraço. Obrigado pela sua companhia. Vem aí o Jornal da Band. Você assistiu mais uma edição do nosso Bom Vivan. Hoje conversando com o coronel, o comandante da Polícia de Santa Catarina, comandante Araújo Gomes. Forte abraço. Fique com Deus. Cuide da sua vida e da sua saúde. Tchau. Atenção, clientes Casas da Água. Conforme portaria do Governo do Estado, cumprindo com responsabilidade todas as determinações e normas de segurança e saúde, estamos de portas abertas para melhor atendê-los. Caso preferir permanecer em sua casa, tire suas dúvidas e faça seus pedidos através do nosso WhatsApp 48 99991 3272. Cuide-se, a vida é o que temos de mais precioso. Uma mensagem Casas da Água. 2 lançamentos, 2 super máquinas esperam por você na Kia Power Imports. Kia Rio, o hatch que está surpreendendo o mercado com sistema multimídia de 7 polegadas, volante multifuncional e design irreverente. Tudo isso e muito mais a partir de R$ 69.990. Novo Cerato 2.0, comando de voz via Bluetooth, piloto automático, ar-condicionado Dual Zone a partir de R$ 94.990. Aproveite esta super oferta de lançamento na Kia Power Imports.